E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá? Vamos falar de estruturas de decisão, tá? Que são estruturas que permitem que o código ele tome uma determinada condição dentro da programação. Essa condição é de acordo com o parâmetro que o programador estipulou. Se ele vai executar um determinado bloco de comandos ou outro bloco de comandos, tá? E aí nós vamos ver agora como que trabalhamos com essas estruturas de decisão, ok? Antes da gente falar das estruturas de decisão, nós vamos falar dos operadores relacionais, que são os operadores que o programa usa para fazer a comparação entre duas variáveis, né? Então você pode ter ali uma situação onde ele pergunta se uma variável é igual a outra, tá? Aí se essa variável for igual a outra, ele vai tomar um caminho ou outro caminho. Ele pode ainda perguntar se essa variável ela é maior que outra variável, se ela é menor que outra variável, tá? Se ela é diferente de outra variável, ou ainda se ela é maior e igual a uma determinada variável. Esse maior e igual a gente pode ter o exemplo de uma nota, né? Então, qual o critério para o aluno ser aprovado numa determinada escola? Digamos que seja 7, né? Então, o que a gente fala? Ah, se ele tirar acima de 7, ele vai ser aprovado. Mas espera aí, é acima de 7 ou é inclusive o 7? Né? Então, se ele tirar 7 ou mais que 7, ele vai ser aprovado. Então, eu pergunto o quê? Se a nota dele é maior ou igual a 7. Certo? Porque se ele tirar 8, ele vai ser aprovado. Se ele tirar 7, também vai ser aprovado. Tá certo? Do mesmo modo, eu tenho aí o menor ou igual. Se a nota ela for menor ou igual a um determinado valor. Tá? Então, se eu falo que ele tirou 7, acima de 7, 7, 8, 9, 10 ele é aprovado, então eu pergunto se ele tirou o quê? Menor ou igual a 6? Certo? Porque se for menor ou igual a 7, né? Ou se for menor que 7 também. Certo? Então é isso que a gente vai ver aí, tá, pessoal? Aprender a trabalhar com essas estruturas. Então a primeira condição, a primeira estrutura que a gente vai ver, estrutura de decisão simples. Então ele tem lá a sintaxe, né? Se uma determinada condição for verdadeira, né? Vejam, gente, prestem atenção que sempre esse primeiro comando que vem aqui, essa primeira linha que vem depois do C, é o comando, o bloco de comandos da minha condição verdadeira, logo em seguida. Então aqui, se essa condição for verdadeira, certo? Então, eu executo este bloco de comandos aqui, ou um comando simples que seja, tá certo? Então tá lá, se a condição for verdadeira, eu faço esse comando. Vamos ver um exemplo prático aí. Se a minha variável A, certo? Então tá aqui a minha condição. Se a minha variável A for maior que 10, então eu vou escrever aqui essa mensagem. O valor de A é maior que 10, certo? E se o valor de A não for maior que 10? E se essa condição for falsa? Ele simplesmente finaliza a estrutura, ele não vai fazer nada, tá? Por isso que ela se chama simples, ele só tem uma opção, a opção verdadeira, tá? Vamos ver aqui um exemplo do bloco que eu posso usar nessa estrutura de decisão simples, porque muitos alunos confundem, acham que só pode ter um comando, né? E não é necessariamente apenas um comando. Eu posso ter vários comandos dentro do meu C senão, tá? Então sempre eu posso colocar quantos comandos eu precisar. Aí os alunos perguntam: quantos comandos? Qual o limite disso? Não tem limite, tá? O limite é o limite do seu processador, tá? O que o seu processador conseguir processar é o que você pode colocar nesse espaço aqui, tá certo? Então aí, um exemplo aí mais real ainda, né? Temos aí um códigozinho, o que esse código faz? Ele pega duas notas de um determinado aluno, certo? Tira a média dessas notas, então o que eu tenho primeiro aqui?
Lembra que eu disse para vocês, sempre começa com início, né? É meio óbvio, sim, mas se você não escrever início, de alguma forma o código tem que saber que o seu programa está começando a processar, certo? Então eu tenho aqui 3 variáveis, certo? Estou declarando elas aqui, são do tipo real, como eu estou falando de notas, pode ter 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, tá? Então são valores fracionários, por isso que eu digo que essas variáveis são do tipo real. Aí eu tenho aqui a primeira mensagenzinha, escreva, digite a primeira nota. Leia a primeira nota, que é o N1. Aí depois uma outra mensagem aqui. Digite a segunda nota, tá? Leia a segunda nota, que é o N2. O cálculo da média, que eu vi aí que tem alguns alunos se atrapalhando com isso, gente. Matemática básica, tá? Como é que calcula a média? Soma e divide pela quantidade de valores, né? No nosso caso aqui são 2 notas, soma as duas, divide por 2, certo? Faz a conta e estou atribuindo esse valor na minha variável MD, ó. Atribuo o valor na MD e faço aqui a minha pergunta, né? A condição, se MD maior ou igual a 5, ou seja, aqui é mais fácil ainda, né? 5 já aprova o aluno. Se MD maior ou igual a 5, escreva aluno aprovado, certo? E se o MD não for maior ou igual a 5, então o aluno vai ser reprovado? Sim, mas o que o programa faz? Não faz nada, simplesmente ele finaliza, certo? Então, estrutura de decisão simples, tá? Você tem aí uma condição, e qual a opção que eu tenho para essa condição? Apenas uma, só a condição verdadeira, tá? Então, tudo que vem logo em seguida do C, tem a linha do comando C, o que vier logo abaixo da linha do comando C é a minha condição verdadeira. Ok, gente? Então vamos lá. Caso a minha condição seja falsa, o que ele faz? Finaliza o código, certo? Não vai fazer nada, não vai mostrar a mensagem de aluno aprovado, ok? Agora, estrutura de decisão composta. Na composta, sim, eu tenho 2 opções, tá? Então, aqui na sintaxe, o que a gente tem? Se a minha condição for verdadeira, tá? Eu tenho aqui a minha linha de comandos para a condição verdadeira do C. Se não, eu venho aqui para a minha linha de comandos da condição falsa, certo? Então, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho falso. Se a condição for verdadeira, então comandos para a condição verdadeira. Se ela for falsa, se não, ou seja, se não for isso, né, ela vem para cá para a condição falsa, tá certo? Vamos ver aí o mesmo exemplo lá da minha variável A, tá? Então aqui ele está perguntando se o A é maior que 10, então aqui é a minha linha verdadeira. Na minha linha verdadeira eu escrevo o valor de A é maior que 10, ok? E se não for, se isso aqui for falso, a minha linha do falso é esta aqui, ó, tá? Se A não for maior que 10, então eu vou escrever que o valor de A não é maior que 10. Certo, gente? Simples. Então vamos aqui para o mesmo exemplo que a gente viu lá atrás na condição simples. Vamos usar o mesmo código, só que agora eu tenho a condição composta, tá? Então aqui são as mesmas variáveis, as mesmas mensagens, digite a primeira nota, leia a primeira nota, digite a segunda nota, leia a segunda nota, o cálculo aqui para fazer a média das 2 notas, a minha condição aqui verificando se a média é maior ou igual a 5, caso essa condição seja verdadeira, então sempre a primeira linha que vem logo em seguida da condição é a linha dos comandos verdadeiros, tá?
Então, se MD maior ou igual a 5, escreva, o aluno foi aprovado. Se essa condição for falsa, então aqui está o falso, tá? Escreva, o aluno foi reprovado. Certo, gente? Então está aqui, ó, correndo o código. Se MD maior ou igual a 5, então aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. E aí, para a gente não perder o hábito, uma listinha de exercícios aí para vocês fazerem, tá certo? Fazer e me entregar lá pela lista de, pela aba das tarefas, certo? 5 exercícios, só que assim, 5 mais ou menos, né, gente? Porque esse primeiro aqui, você já tem ele feito aí, né? Ó, programa que recebe 4 notas, lá no exemplo eu falei de 2, então esse primeiro daqui tá de presente para vocês, mas vocês são legais, vocês merecem, tá bom? E aí a gente tem o outro aqui, ó, dados de entrada, altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcula o peso ideal utilizando as seguintes fórmulas. Então vai perguntar lá, qual sexo? É homem ou é mulher? Se for homem, vai fazer essa conta aqui. Se for mulher, vai fazer essa conta aqui. Certo, gente? E aí algumas pessoas me questionam, mas a fórmula para fazer, para tirar lá o IMC não é essa, professor. Isso é um assunto polêmico, gente. Então, assim, você fala com um professor de educação física, ele fala uma coisa, você fala com um nutricionista, ele fala outro. A nossa preocupação aqui não é mesmo saber o IMC de ninguém, é aprender lógica de programação, tá? Então, vamos trabalhar com essa fórmula aí. Se um dia vocês tiverem que fazer um site, um aplicativo, né, mais aprimorado, mais afinadinho, aí vocês pesquisam direitinho e vão ter a fórmula correta. Por enquanto, vamos se distrair com essa mesmo, tá? Um outro aqui, o terceiro. Cria um algoritmo que calcula a multa paga por um pescador que ultrapassar a quantidade de quilos estabelecido por lei, a saber, a quantidade de peixe por pessoa é 50 quilos, tá? Então o cara vai no lugar e ele não pode pescar mais de 50 quilos, certo? E se ele pescar 51 quilos, então ele vai pagar uma multa aqui de R$ 4 por quilo, tá certo? Então, qual o valor da multa se ele pescar 51 quilos? R$ 4, 4 vezes 1, 4. Se ele pescar 60 quilos, certo? Ele pescou quanto a mais? 60 menos 50, 10. Pescou 10 a mais, certo? Então, 10 vezes 4, 40. R$ 40 é a multa que ele vai pagar, tá bom? Aí outro, leia 2 valores reais e apresenta o maior valor. Então você tem lá o valor A e o valor B. Do valor A e o B, qual que é o maior? É o valor B. Então mostra o valor B é maior, tá? E a diferença do maior para o menor. O que é a diferença, gente? É pegar o maior e subtrair do valor menor, certo? Faz essa continha e mostra lá os resultados, tá? O outro é cria o algoritmo que recebe o ano de nascimento de uma pessoa e calcule e mostre se essa pessoa atingiu a maioridade ou não. Então você vai ter lá como que você vai saber calcular a idade da pessoa, o ano que ela nasceu, o nosso ano atual menos o que ela nasceu. Se isso for maior que 18, ela atingiu a maioridade. Se não for, ela não atingiu a maioridade. Ó. Dúvidas? Então, gente, dúvidas vocês postam lá no nosso chatzinho, tá? Dúvidas sobre os exercícios, sobre as estruturas, sobre a dinâmica das aulas, tá? Se estão com dificuldade até para acessar, qualquer coisa nós estamos à disposição. Gente, eu vi que poucas pessoas de vocês estão interagindo lá no nosso chatzinho, certo? Então, vamos participar mais das aulas, até porque eu vi também que esses que tiraram menos dúvidas foi o que fizeram mais coisas erradas, tá? E assim, não é porque nós estamos numa situação diferente que a gente não vai ter aí nota baixa, não vai ter reprovação, não vai ter PP, não vai ter, né? Tudo isso permanece, gente. Então, assim, vamos nos atentar, tá? Eu sei que alguns alunos reclamaram que a carga de atividade está muito alta, mas então não é não fazer, é vir e
me falar que a carga de atividade está muito alta, certo? Continua do mesmo jeito que era lá na escola. Vocês vêm e falam comigo quais são os seus problemas. Tá certo, gente? Estou aí, estou à disposição. Um abraço para vocês e a gente vai se falando. Até mais.